Olá pessoal, Breno Lucano, do blog de filosofia Portal Veritas, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de algumas características que eu percebo em cima daquilo que nós entendemos atualmente como sendo o estoicismo moderno. O estoicismo moderno, enquanto aquele movimento intelectual que está ressurgindo aí, que tenta resgatar o estoicismo, aquilo que se viveu lá na antiguidade. Antes de eu prosseguir, eu peço para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e assim vocês estarão sempre acompanhando as nossas novidades e tudo aquilo que nós produzimos em termos de conteúdo, especialmente sobre o estoicismo. Não deixe de assinar o nosso canal. Quando nós pegamos livros como Pense o Imperador, quando nós pegamos livros assim desse tipo de autor, ou desse tipo de gênero, que na verdade quando nós lemos, nós percebemos que se trata muito mais apenas de uma espécie de autoajuda. São livros que na verdade dizem muito mais com relação a um aconselhamento interior, a um tipo de cura da alma, ou aquilo que Boécio vai chamar de consolação da alma. Os livros do estoicismo que são publicados atualmente, muitos são, especialmente nos Estados Unidos, são muito nesse sentido. São coletâneas de pensamentos, coletâneas de informações, muitos dos quais existem realmente lá no estoicismo antigo. Mas eles são muito fixados na ideia da cura da alma. É como se o estoicismo ele fosse unicamente um produto disso. E se não existisse mais nada além disso, não existisse uma investigação a respeito da lógica, da epistemologia, da linguagem, o estoicismo é como se ele não tivesse reflexões em cima da gramática, em cima de uma fisiologia. Não, nada disso. O estoicismo que nos é apresentado hoje, ele se resume basicamente a tenha noção daquilo que você pode controlar e daquilo que você não pode controlar. Viva uma vida interior. Cultive o silêncio. Afaste-se dos problemas da sociedade. Opa, aí começam os problemas. Se nós pegarmos os próprios vídeos, a maioria dos vídeos, 95% dos vídeos que existem no YouTube, nós encontraremos esse tipo de abordagem. Vários canais aí do YouTube têm unicamente esse tipo de abordagem. Afaste-se da sociedade. Como conquistar a paz interior. Como encontrar um estado de equilíbrio da alma. Só isso. Nós, nos 95% dos canais que nós encontramos sobre o estoicismo, é só isso. E aí eu lanço uma pergunta. Por que esse tipo de fenômeno acontece no estoicismo atual e não acontecia lá atrás? Por que o estoicismo antigo possuía características diferentes daquele que nós encontramos hoje? E aí nós temos que investigar a sociedade. Devemos investigar a sociedade que produz essas informações atualmente e a sociedade que produzia essas informações lá na antiguidade, que são sociedades completamente diferentes. Se nós fizermos uma investigação sociológica a respeito da nossa própria sociedade, do Brasil agora, século XXI, nós entenderemos muito das motivações desse tipo de escrita. Como é, por exemplo, a nossa classe média da atualidade aqui no Brasil? A antropóloga da USP, Isabela Calil,
tem muito a nos dizer. Ela é uma antropóloga, uma pesquisadora da USP, que estuda especialmente os movimentos conservadores no Brasil. Se você pegar filósofos, sociólogos, filósofos, por exemplo, como Paulo Giraldelli, que vai estudar muito o liberalismo, e tem críticas muito contundentes com relação a isso também aqui no Brasil, dá para a gente começar a entender e a circunscrever a nossa sociedade atual de modo a corroborar esse tipo de escrita que nós temos atualmente sobre o estoicismo. A nossa classe média, por exemplo, ela está impregnada de um ultraconservadorismo. É uma classe média que repele qualquer tipo de discussão de luta de classes. É uma classe média e é um tipo de sociedade que repele incursões legalistas como Lei Rouanet, incentivos de a ascensão de algumas categorias sobre as outras. Categorias essas, na verdade, sociais, que historicamente sempre foram marginalizadas, como cotas, por exemplo, como tipo de criação de leis que podem, por exemplo, reduzir as desigualdades sociais. A nossa sociedade, especialmente nossa classe média, repele tudo isso. Ela acha que a nossa sociedade ela é igualitária. Ela não entende que existem desigualdades que foram historicamente constituídas. E essas desigualdades que foram historicamente constituídas, elas estão aí até hoje. Quando a abolição da escravatura acabou, foi sancionada, logo em seguida foi criadas as leis contra a vadiagem. Negros não podiam andar por aí sem trabalho, porque eram presos por vadiagem. Dá para pensar, por exemplo, como é que era a população carcerária da época e como é que é a população carcerária de hoje. É muito parecida, a maioria são negros. A baixa escolaridade do Brasil atualmente, por exemplo, dá para justificar muita coisa a respeito, por exemplo, do alto índice de aprovação de Bolsonaro, por exemplo. Como é que se justifica esse tipo de movimento que tenta, por exemplo, associar armamento com igrejas evangélicas? É como se nós tivéssemos um Jesus armamentista. É como se nós tivéssemos uma espécie de culto a Cristo, mas não é um Cristo da teologia da libertação, porque esse tipo de Cristo que tenta, por exemplo, reduzir desigualdades e levar à inclusão de todos os segmentos sociais, esse tipo de Cristo ele não é aceito. O que é aceito é um Cristo que leva as armas, leva as milícias, e que a todo momento está muito mais preocupado não a inclusão de todos os segmentos da sociedade, mas está muito mais preocupado a um tipo de pauta moral de costumes. Não pode, as mulheres devem ser recatadas, os filhos devem obedecer aos pais, o homem foi feito para a mulher. Vamos repelir o aborto. Então, vocês vejam que dentro dessas pautas morais, elas se coadunam com a identidade do Brasil atual. A todo momento, nós repelimos todo qualquer tipo de briga, de conflito entre os segmentos sociais. Eles entendem, a classe média especialmente, eu falo sempre de classe média porque é 80% da população brasileira, eles acham que a sociedade não possui desigualdade. E se possuir, você que se vire. Você deve
sozinho se virar com as desigualdades que você possui. Você mora numa favela, você não tem acesso à água e à energia elétrica, você que se vire para conseguir. Você não precisa, não pode depender do Estado para que leve saneamento básico, por exemplo. A nossa sociedade está intimamente vinculada com o anarcocapitalismo. Vamos desregulamentar tudo. É isso que Bolsonaro quer. É o sonho de Bolsonaro. A desregulamentação. Você deve ser livre para fazer qualquer tipo de coisa. Embora seja uma liberdade completamente diferente daquela liberdade de Epicteto, por exemplo. Né? Epicteto é aquele autor estoico que vai trabalhar muito com a questão da liberdade. Mas é uma liberdade diferente da liberdade de Bolsonaro. Então a gente começa a entender por que o estoicismo moderno produz livros, mas são livros diferentes do estoicismo lá da antiguidade. Não é um estoicismo que vai nos lembrar Catão de Útica ou Traziapeto. Não é um estoicismo revolucionário que vai lutar contra o imperador, contra Vespasiano e Domitiano. Porque os estoicos daquela época lutavam. Todos os estoicos eram politizados. Mas hoje o que nós temos nesses canais do YouTube, nessa literatura, é um estoicismo que se recusa a entender a política. É um estoicismo que, recusando a entender a política, vive em máximas como: cultive a paz interior, fuja da política, fuja dos problemas sociais. Isso não é estoicismo. O verdadeiro estoicismo é aquele que faz com que você comece a cultivar a paz interior e a entender o que depende e o que não depende de você. Isso é o verdadeiro estoicismo, e essas são as características do estoicismo moderno. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e assine o nosso canal e ative as notificações. Eu encontro com vocês por aí. Até a próxima.